Boa noite, irmãos. Boa noite, que a paz seja com todos. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome, né? Vamos adorar. Como é bom poder invocar o nome dele, bendizer e dizer: Senhor, aqui viemos para estar contigo. Tinha um hino antigo que falava: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Você marcou um encontro com Deus? Disse: eu vou lá, Senhor, para estar contigo, para invocar o teu nome. Então convido você a fechar os olhos e deixar todas as coisas para trás e dizer: Senhor, neste encontro contigo, eu quero receber aquilo que o Senhor tem para me dar. Vem, ó Deus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Te agradecemos por este lugar. Te agradecemos por esta noite, por esse tempo em que nós podemos nos encontrar com o Senhor bem mais perto, de estarmos aqui em comunhão e agora juntos adorando, glorificando, exaltando, agradecendo, porque o Senhor é o nosso Deus e a Ti, ó Deus, nós queremos exaltar e bendizer. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Este culto consagramos ao Senhor. Recebe agora o nosso louvor, fala conosco através da tua palavra. Nós, Senhor, queremos receber e sair daqui renovados, sairmos daqui fortalecidos pelo teu poder. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique, exalte. O Senhor está aqui, o amor dele é real. A sua paz ele quer que nós venhamos experimentar. Obrigada, Deus. Aleluia. Você veio louvar a Jesus? Vamos cantar a Ele? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha nunca. O amor dele é imutável. Fazes que tudo coopere para o meu
meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aplauda o Senhor, glorifique ao nome dele, aleluia. Aleluia, aleluia. O nome dele é santo, o nome dele é maravilhoso. Toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam dados a Jesus. Nós viemos aqui para exaltar o grande eu sou, o Senhor dos senhores. Diga para ele que ele é grande, diga para ele que ele é majestoso e poderoso. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Ele é grande, Ele é poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra.
Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, louve a Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Sempre as suas mãos, exalte a Jesus. Te exaltamos, ó Senhor. Exalte a Jesus, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Diga palavras de louvor ao Senhor, aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora sim, paz seja com todos. Você assente por um instante. Que alegria, né? Poder desfrutar de um pouco daquilo que vamos viver na eternidade. Um pouquinho do céu na terra. Estamos aqui juntos hoje adorando, glorificando aquele que nos fez. Que bom, que gostoso que você veio para participarmos. Tenho alegria em cultuar aquele que vive. Coisa boa. Hoje é um dia muito especial porque nós temos o terceiro domingo, né? Que é o terceiro domingo de missões. Então eu quero dar a oportunidade para você fazer a oferta que fica aqui. É uma oferta que ela é para a igreja local e para aquela que elas mantêm. Depois, no final do culto, nós teremos oferta para missões. Então, se você tem a sua oferta de amor, se você tem
o seu dízimo. Vamos consagrar ao Senhor. Este é um tempo de gratidão. Muita gente acha que está dando oferta para o pastor, está muito enganado. Esta oferta é para a obra de Deus, é para o Senhor. Deus te abençoe. E fazendo isso, você multiplica a palavra de Deus que chegou até você, ela é multiplicada para chegar até outros. Deus abençoe. E fazendo isso, você também recebe de Deus uma promessa. A promessa é que Ele poria a mão para arrepender o devorador, para que não consumisse o fruto do seu trabalho. Muita gente trabalha e não vê o fruto do trabalho. Ou muitas vezes vê ele escorrendo pelas mãos. Deus é quem diz: eu sou o Senhor, e Ele tem esse poder. Por isso, neste é um tempo de prosperidade, sim. É um tempo em que nós semeamos no reino de Deus e na nossa vida pessoal. Quero pedir que você fique em pé agora, no seu lugar. Vamos oferecer a Deus, consagrar ao Senhor. Querido Deus, consagramos a Ti aquilo que os Seus filhos trazem à Tua presença. Alguns estão fazendo de forma digital, outros de forma física. Porém, o que vale aqui é o coração que é dedicado. É o amor que é colocado diante da Sua presença. O que se traz diante do Senhor é aquilo que se tem por gratidão e por amor à Tua obra. Por isso consagramos ao Senhor. Recebe, pois é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se assente por um instante. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler com vocês em 1 João, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Se você não trouxe, também você vai ler no telão. Você que está em casa vai ver também aí no telão, no rodapé. Eu quero ler alguns textos hoje da palavra de Deus com vocês e meditar nela. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Próximo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Podemos assentar, meus irmãos. Aqui está falando sobre o amor de Deus, sobre amar a Deus, sobre amar o próximo. Jesus disse que a nova aliança se resumia nisso, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Eu sei que muitos religiosos e muitos da nossa época têm ampliado esse texto, têm ampliado esta aliança, colocando uma série de outras questões no meio disso, mas Jesus, Ele procura nos ensinar, em primeiro lugar, a amarmos a Deus. Então eu gostaria de que você comigo pudesse voltar lá em Êxodo 3, versículo 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Hoje eu vou testar quem está lá coordenando a parte da Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Irmãos, Deus aqui, quando Ele fala com Moisés, Ele tenta não oferecer um nome que as pessoas pudessem chamá-lo. Como eu tenho um nome e você tem um nome. Porque senão as pessoas tentariam resumir Deus a um ser comum, a um objeto. Mas aqui Ele procura mostrar que Ele existe por Ele mesmo.
ele não se limita a nós. Nós somos limitados, eu e você somos limitados. Existem muitas coisas que você já quis fazer e não fez, porque você é limitado. Então, algumas coisas que você insiste a fazer, é porque você vai superar a sua limitação. E eu a mesma coisa, viu? Não é só para você não, é para você e para mim. Mas Deus não. Deus não é limitado. As coisas que Ele quer fazer, Ele faz. Na hora e no tempo em que designou e predestinou, como diz a Bíblia. A Bíblia fala lá no começo que Ele haveria de enviar alguém que pisaria na cabeça do diabo. E aquilo que foi separado lá atrás seria religado. Resolveria aquela questão. Foi o que Ele fez com Jesus. Passou-se um dia, um ano, 100 anos, um milênio. E aí foi indo. Até que então, Deus cumpriu a promessa. E a Bíblia fala que foi na plenitude dos tempos, porque antes, se Jesus tivesse vindo à terra, as pessoas não teriam entendido quem Ele era e o propósito pelo qual Ele veio. Mas no momento exato em que Roma cuidava de governar a terra, e os povos então tinham ali um tempo que podiam se comunicar e tinham uma língua comum, Jesus veio e se apresentou a todos como enviado de Deus para perdoar pecados. Então nós estamos vendo que lá em João ele fala quem vence o mundo. E aí fala assim, pastor, mas como que seria o que está acontecendo nos países guerreando? A Bíblia sempre fala sobre mundo, mas não na parte física, ela se refere ao mundo como um sistema. Por isso que Jesus fala, o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema deles se conduz pelo mal. Então eu e você, quando amamos a Deus sobre todas as coisas, precisamos entender que de fato Ele está acima de todas as coisas. Ele é um Deus que não é limitado como eu e você sou, como nós somos. Eu sou, você é. Ao contrário, Ele nos amou, Ele quis conosco relacionamento, mesmo não sendo do tamanho dEle, mesmo não estando na sua plenitude, mas Ele amou aquele que Ele havia feito. Ele nos fez lá em Adão e Eva como seus, mas Adão e Eva não quis ser dele, nem propriedade e nem obediente. Então Ele resgata agora em Jesus Cristo homens e mulheres que queiram ser dele por vontade própria. É por isso que a graça não é imposta sobre as pessoas. É por isso que a graça não é como uma rede de pesca que passa e vai arrastando todo mundo, e quem caiu na rede vai para o céu. Ao contrário, Deus chama homens e mulheres com propósito. Mesmo aquele ao qual você diz assim, não foi Moisés, o nome dele não está na Bíblia. Não importa se é uma senhora que mora lá no interior, não importa. Ele chamou aquela mulher para ser também dele. Não importa se é um senhorzinho que está lá distante no meio do Amazonas, não importa. Ele quer aquela pessoa para ele. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele escolheu a mim e a você para sermos os seus, olha que palavra bonita, arautos, aqueles que proclamam esta verdade, aqueles que anunciam ao mundo as boas novas. Às vezes as pessoas têm dúvida de que Deus tem um propósito na vida dela. Olha o que acontece lá atrás com Jeremias. Jeremias 1, dos versículos 4 e 5, eu quero ler com vocês. Olha o que Deus diz para Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no ventre, o que ele falou aí? Ou seja, ele já sabia o que ele estava formando. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja,
Aí fala assim, pastor, isso ele está falando para Jeremias. Você que está me ouvindo aqui, ó, todos vocês, além de ele te amar, ele tem um propósito na sua vida. Quando ele te escolheu para vir a esta igreja na Penha, e que tem um pastor que tem aqui focado naquilo que importa, que é a vida eterna, que é a salvação, e que eu e você fomos chamados para sermos instrumentos vivos dessa verdade, ele te amou, porque ele quer que você tenha com ele uma herança eterna, que você seja parte não só aqui do novo dele, mas também do eterno. Mas esse pastor é careca. Eu não sei se careca fala a verdade. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que vão ser âncoras de jornal, político, eles põem cabelo. Aí você fala, por que, pastor? Porque diz que é mais respeitoso a pessoa magra e com cabelo. Irmãos, que povo preconceituoso, né? Quer dizer que a gente que é careca e gordinho não tem respeito nenhum. Irmãos, tem que parar com esse negócio. Eu já vi tanto gordinho amoroso e tanto magro ruim. Tanta gente com cabelo que é ruim, tanta gente careca que é bom e vice-versa. Não está relacionado ao cabelo, mas as pessoas tudo quer estereotipar. Você foi escolhido e amado por Deus para conhecer esta verdade. Verdade é conhecimento, conhecimento é poder. Nós lemos que o que vence o mundo é o que tem a palavra de Deus e crê nela. E você tem tido esse privilégio. Ao invés de a gente ficar rodando em temas às vezes que não são tão importantes para o momento e para a eternidade, nós estamos focados naquilo que importa. Sabe, irmãos, como eu amo essa palavra. Desde criança eu tenho observado esta palavra. Não para os outros, mas para mim. Como eu gosto de viver nela e por ela. E ela tem sido então para mim escudo, proteção, solução, salvação e aí por diante. Palavra viva. E ela é para qualquer um, ela não faz acepção de pessoas. Porque nas religiões em si tem os que são da classe A, os da B, os da C e o da D. Quem sabe o da E, Deus olha para ele. Não existe isso, meus amados irmãos. O olho de Deus, ele é igual para mim, para você, para qualquer um. E a Bíblia diz que quanto mais conhece, mais responsabilidade. Então nós somos um povo de responsabilidade, porque temos conhecido a palavra de Deus, para vivermos a vitória. Vivemos o sobrenatural. É isso mesmo. O conhecimento da palavra de Deus não é só para julgar o próximo, porque é a geração que quer conhecer para ver se o próximo se enquadra naquilo. Eu estou falando alguma besteira? Se é para discutir a vida do próximo, todo mundo até lê a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz para o fulano. Nossa, o fulano ali precisa, então eu preciso saber o que a Bíblia diz. Mas e para nós? Aí sim é que você tem que se debruçar na palavra de Deus. Porque isso aqui é um tesouro para todos nós. Um tesouro deixado para que eu e você e nossos filhos vivamos. E os filhos dos nossos filhos se apoiem e por eles vivam a eternidade. Quando Deus estabelece Moisés, Jeremias e todos os profetas, é porque Ele estava falando com as gerações, Ele queria relacionamento. Mas as alianças que Ele fez lá atrás eram alianças que não eram completas, elas não salvavam a pessoa. Quando Jesus veio, esta foi a maior de todas as alianças. Porque ela pode salvar. Ela perdoa pecados. Coisa linda, irmãos. É um Deus que vem e faz conosco a maior das alianças. Ele diz, agora eu vou perdoar pecados. E sabe o que é mais bonito? É que Ele escolheu cada um de você que está aqui para viver nessa época da aliança da graça. Nós somos pessoas que podemos desfrutar do amor e da graça na eternidade. Nós vamos testificar que nós vivemos da graça. E nós desfrutamos dessa relação com Ele. Por isso
isso aviva o seu coração. Nós somos filhos e filhas a quem Ele escolheu a dedo, porque a palavra tem sido semeada, e alguns dizem não, mas também Deus está chamando aquelas pessoas, Deus também quer eles, mas eles dizem não, ou eles dizem, quem sabe amanhã, quem sabe talvez depois da manhã. Não foram poucos no caminho que eu vi dizendo, quando eu for velho, depois eu penso nisso, eu sou muito jovem, eu quero viver a vida. Ou seja, a pessoa se colocou e se posicionou mediante as circunstâncias, dizendo, isso não me interessa. Mesmo Deus amando ele de tal maneira, mesmo Deus enviando o que era único seu, ele diz, não me interessa, eu tenho outros interesses. Às vezes, irmãos, eu não tenho nenhum objetivo de ser o profeta do Apocalipse, mas vocês têm visto, pelo menos o mapa dos últimos dias, os terremotos que têm dado ao redor do mundo? Alguém tem visto isso? São dezenas e dezenas de terremotos mais fracos, e alguns mais fortes, e em algumas regiões repetitivos, provocando toda sorte de pessoas que estavam bem, pessoas que não tinham colesterol alto, porque o problema é o colesterol alto. Aí outro médico vem e diz, não, o problema não é o colesterol alto, é o lá, entendeu como é que é? Aí o outro diz, outros que não tinham nenhum tipo de enfermidade, e eles eram atletas, corriam todos os dias 10 quilômetros, outros que eram ricos, outros que eram pobres, outros que já estavam no bico do corvo, como alguém fala, né? Já estavam numa situação difícil. Quando eu vejo as imagens do que está acontecendo ao nosso redor, inclusive aconteceu aqui em Belém essa noite, se eu não me engano, um abalo, são reflexos, não é terremoto, alguns restos que sobram às vezes. Quando eu vejo essas pessoas que elas não sabem para onde correr e os prédios desabando sobre as cabeças deles, eu me lembro das palavras de Jesus, não tem como não se lembrar delas. Seria eu muito tolo em estar vendo a arca sendo construída e os animais vindo para ela e eu falar assim, isso aí como é que é? Isso aí sem querer, não tem nada a ver. Seria eu muito tolo se eu não olhasse para esses sinais. Esta noite que passou, ou a noite de sexta para sábado, a Rússia bombardeou pesadamente a Ucrânia pesadamente a Rússia. E quem morreu lá foram pessoas que estavam bem, tinham suas casas, estavam dentro dos seus lugares, ou às vezes em trânsito. Você pode dizer isso quando nós ligamos a televisão aqui no Brasil, a maldade que está estabelecida, a maldade do ser humano, filhos contra pais, pais contra filhos. A semana passada saiu na reportagem, eu nem quero narrar aqui porque isso vai para a internet, mas se você observou, teve um caso de um pai aí que você que viu, você que não viu, também não fica sabendo, por uma questão de separação, pais contra filhos. Sabe, irmãos, você olha para os lados e vê a dureza, a soberba dessa sociedade, e eu não falo de forma individual, eu falo de forma coletiva. Os valores que importam para eles não são, de fato, importam para os seres humanos. E as pessoas não estão observando que existe um Deus que nos escolheu. Ele está acima de todas as coisas. Ele não é um qualquer, não.
Ele não é semelhante a qualquer imagem que se possa fazer dele. Por isso ele disse: eu não quero que faça semelhança de mim, nem de madeira, nem de pedra, nem de metal e nem qualquer outra coisa, porque eu não sou isso aí. Ele fala isso: não farás para ti. Ou seja, as pessoas imaginam e fazem para si. Olha, esse aqui... Tanto que eu gosto demais daquela passagem que Paulo vai então no lugar onde estava cheio de imagens. E ele vai olhando, e fala assim: esse aqui, ó. Aí os caras falaram: o que é esse aí? Ele falou: Deus desconhecido, e eu conheço ele. Tinha lá um lugar reservado para o Deus desconhecido, e ele falou: eu conheço ele. Aí o povo veio tudo correndo, porque queria saber quem que era. Estava cheio de outros que eles diziam conhecer, agora eles queriam conhecer o que Paulo conhecia. Então Paulo começa a discorrer que ele fez os céus, fez a terra, e aí ele vai falando a respeito da grandeza do Todo-Poderoso. Esse é o Deus que está tentando se revelar a mim e a você. É o Deus que nos fez com propósito. Eu só ouvi aleluia da Michele. Você precisava dar um aleluia aí, irmão. Ele fez você e eu, nós fomos feitos com propósito. Não somos alguém jogado na sociedade. Ah, pastor, mas o fulano nasceu lá. Lembra que o Filho de Deus nasceu aonde? Exatamente para que você soubesse que Deus ama, do mais simples ao qualquer outro. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Se o teu coração estiver em Deus e as palavras dele estiverem em você, você vai viver uma vida intensa com Deus e você será alguém de grande importância na eternidade. Irmãos, eu quero mostrar a vocês um homem na Bíblia que foi alguém que chamou a atenção no seu tempo. Foi alguém muito especial. Jesus diz: nascido de mulher não houve maior. Ou seja, que João Batista. Mas aí falou: e aí? E ele disse: mas lá no céu ele não será o maior. Ó, a vaga está aberta para você. Que é isso, pastor? É isso mesmo. A vaga está aberta para quem quiser trabalhar, amar, adorar aquele que nos fez, crer nele de todo o coração. Muitos vêm à igreja por causa do pastor ou por causa da liderança. Você deve vir aqui porque existe um Deus que te ama, e esta igreja está focada em levar você a Ele, e nós juntos vamos cada dia mais perto dEle, viver o sobrenatural dEle. Não é por um estímulo apenas físico, mas é muito maior, é um propósito lá dentro de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, aquele que nos fez. Portanto, quando Jeremias ele conhecia, ele conhece você. Deus em todo o tempo, irmãos, ele procurou estabelecer alguns critérios e deixar bem seguro para que nós não nos esqueçamos que ele é um Deus de aliança. Isaías 49:15 é um dos textos tão bonitos, aos quais Deus fala a respeito da relação mãe e filho, e ele e nós. Ele pergunta: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Em alguns lugares está escrito que amamenta. Qual Bíblia de vocês está escrito que amamenta? Levante a mão aí. Tem alguma Bíblia que fala aí? Do seu filho que amamenta? Tem algumas traduções que falam assim, ali tem uma que fala. Esta diz do seu ventre, ou seja, aquela que ela gerou. Ele faz a pergunta: pode uma mãe se esquecer do filho que gerou? Aí o que ele diz?
Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. É um Deus de aliança. É um Deus que quando fala, Ele pode cumprir o que falou, porque Ele pode. Ele não é limitado. Mas talvez exista alguém entre nós que duvide disso, então fica duvidando, viu? Gasta seu tempo duvidando, porque você só é quem perde. Mas se você crer e se lançar nele, se lançar, você vai ver que o amor dele é vivo e verdadeiro, e ele vai querer relacionamento com você. É assim desde sempre. Às vezes os jovens têm muita dificuldade em relação a como manter uma consciência limpa nos dias em que vivem. Em toda a época, os jovens são os mais vulneráveis, vamos dizer assim, porque são aqueles que estão saindo da inocência, consciência e chegando para a maturidade. Salmo 119, o salmista diz, por favor, coloque para mim aí, eu quero que vocês leiam comigo. 119, 9. Salmo 119. Olha lá, meu irmão, eu estou olhando a hora lá, estou pensando que é o Salmo. Está aqui, ó. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Para você jovem, para você de mais idade ou de menos idade, a palavra de Deus, ela é guia para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. As inquietações da mocidade, muitas vezes a mocidade fica inquieta qual será a profissão, ou se vai casar ou não. Todas essas inquietações, quando você teme ao Senhor, Ele aquieta o teu coração. E quando você confia nele, Ele produz para você solução. Traz resposta. O Salmo diz, esperei confiantemente no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Sabe, e atendeu o meu clamor. Olha, muitas vezes é mais fácil duvidar. Muitas vezes é mais fácil não crer. Mas hoje nós estamos aqui analisando como Deus quis se manifestar a mim e a você. Ele quis deixar para você a segurança de que você não está crendo em alguém, num ser humano, que você não está crendo em uma outra força qualquer. Não houve um Deus além dele, não haverá após ele. Ele é Deus e ponto. Ponto. Portanto, ele pode cumprir o que prometeu e cumpre. Agora, fica para nós. Nós vamos crer no que ele prometeu? Por favor, me ajude aí. Pergunta para quem está com você. Você vai crer no que ele prometeu? Por favor, pergunta aí. Isaías 43, 10 ao 13. Isaías 43, 10 ao 13. Esse exercício que a gente faz, alguns não gostam muito, mas se você não gosta, me perdoa aí, mas faz, tá bom? Além de acordar, ajuda a gravar. Entendeu? Além de acordar, ajuda a gravar. Olha o que diz aí. Deixa eu ver. Isaías 43, do 10 ao 13. Uau. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E meu servo a quem escolhi para que o saibais, e creiais, e entendais que eu sou o quê? Quem pode dizer isso, irmãos? Eu olho as fotografias lá em casa e olho para mim e digo, olha, já foi. Aquela juventude, aquele rapaz cabeludo, barbudo, já foi. Barba ainda tem, mas cabelo não tem mais. Agora ele diz, eu sou mesmo. Quem pode dizer isso, irmãos? Os dias passam e a gente percebe que eles passaram, entendeu? Mas ele não, ele continua o mesmo. Eles passam para mim e para você que estamos nesse ciclo dessa geração, porque a Bíblia diz que quando estivermos na Nova Jerusalém, não passará, será o dia eterno, nós vamos conhecer a eternidade.
Olha que Deus maravilhoso, Ele tem tentado nos tirar desta simples vida e nos colocar numa vida superior. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Próximo. Já está no 15? Não. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele está falando da criação. Quem pode dizer isso? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Você percebeu agora? Eu quero lembrar aos irmãos, e com todo respeito eu disse, está aqui hoje duas pessoas que falaram comigo, foi a Solange e a Cristina. Quando minha esposa foi detectado o tumor no cérebro dela, a Cristina me sugeriu um médico especialista, e a Solange, não me lembro se foi o mesmo ou não, mas eu sei que as duas me sugeriram uma equipe excelente, e eu agradeci, mas eu andava no hospital e dizia assim, eu vou falar com quem pode, eu vou conversar com quem pode, e eu falava com Deus pela vida dela, porque eu sabia que os médicos apenas eram o quê? Instrumentos. Podia até ser o piorzinho que está lá, o melhorzinho. Ele não tem poder quando agindo eu. Entendeu agora? Por isso, irmãos, vale a pena você confiar nesse Deus e começar a fortalecer o seu coração todos os dias. Porque este mundo, esse sistema de mundo, ele é feito para te enfraquecer no amor, na fé, na perseverança e etc. Ele é feito para isso. Todos os dias, as coisas nos estimulam a nos afastarmos do Senhor. Todos os dias. E não pensa que isso não foi programado não, viu? Porque enquanto eu e você não éramos nascidos, Satanás já tinha sido lançado do céu da terra e já estava planejando os planos dele aí. Mas ele tem tempo de validade. O que é tempo de validade? A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caídos, aqueles que fizeram rebelião no céu, se rebelaram contra Deus e foram lançados fora de lá. Então, o lugar do inferno não foi feito para nós. Mas, infelizmente, lá atrás, o Adão e a Eva quis parceria, né? Quis fazer um relacionamento, ver se, como é que podemos dizer aí? E aí ele abrindo mão daquilo que lhe era próprio. Nós tínhamos a propriedade de sermos próprios, propriedade de Deus. E aí Jesus resolveu a questão, nos trazendo de volta. Por isso, irmãos, esse Deus mostra, e é isso, você precisa entender isso, e eu também, nós precisamos cada dia entender, agindo eu, quem impedirá? Não existe um ser, não pensa você que o ser humano A, B ou C consegue, não existe um ser, nem um demônio ou um espírito, não existe um ser que possa impedir o agir de Deus. Por isso o Novo Testamento diz para mim e para você, maior é o que está em nós, do que o que está onde? Você tem esse privilégio, eu também. Peço que você feche os seus olhos por um instante. Nós estamos meditando sobre um Deus todo-poderoso, aquele que nos escolheu. E aí fica para mim e para você como nós vamos agir ou reagir em relação a isso.
se vamos entender que Ele é digno de honra, se Ele é digno de glória, é digno de louvor, se Ele é digno de receber a nossa adoração e a nossa gratidão. Porque se você achar que Ele é, então você pode começar a orar e dizer: Senhor, obrigado. Eu quero aqui expressar: o Senhor é digno de receber a honra, o Senhor é digno de receber a glória, o Senhor é digno de receber o louvor. Vai falando com Deus. Se você de fato acha isso, vai falando: Senhor, olha, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor, eu reconheço que é digno e me quis na sua presença, me quis para estar como seu filho, na família, para que eu viva a eternidade com o Senhor, para me fazer não estar num lugar de horror, mas num lugar de paz e de vida. Eu vou pedir a todos que estão presentes, não percam a oportunidade de falar com Deus. Ele está aqui, de forma real, Ele está neste lugar. E Ele quer ouvir o que sai lá de dentro de você. Se você estiver esperando ouvir a minha oração, começa a fazer a sua. Você pode. Você, quando estava apaixonado, você fazia juras de amor. Você, quando estava desejando algo, você ia atrás. Então você tem a capacidade de dizer para Deus: Senhor, eu te quero. O Senhor é especial. Eu te preciso, ó Deus. Eu te quero. O Senhor é precioso para mim. Eu reconheço a tua autoridade. Eu reconheço o teu reino. Às vezes eu não paro para pensar nisso, mas hoje eu estou parando para pensar nisso. Eu reconheço que o Senhor está acima do meu chefe, está acima dos governos, que o Senhor está acima de todo poder e principado. Eu reconheço a tua autoridade. Por isso que Jesus nos ensina: venha a nós o teu reino. Ou seja, nos submetamos a ti, Senhor. Nos colocamos diante da tua presença, nos submetendo a ti. Nós nos colocamos hoje para dizer: nós estamos nos submetendo a ti e ao seu reino. Por isso, venha a nós, venha sobre nós o seu reino, e seja feita a tua vontade. Usa-nos, Senhor, como seus instrumentos e arautos seus, nesta geração em que nos colocou, e que a comunhão que foi perdida lá atrás possa ser restabelecida no nosso caminhar, que possamos a cada dia nos aproximarmos da sua presença, em oração, em desejo, em clamor, em comunhão viva, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor das nossas almas, Senhor do nosso espírito. Por isso hoje estamos fazendo essa declaração de amor aqui de forma coletiva. Claro que cada um está dizendo as suas palavras, mas juntos estamos aqui fazendo essa declaração, que te amamos e confiamos no seu poder e na sua autoridade. E queremos anunciar isso ao mundo, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus e nos amou e nos tem chamado para a tua presença, para o teu dia eterno. Aleluia. Nós fizemos uma declaração de amor agora. Eu quero fazer outra com vocês aqui, cantando um hino que eu não sei cantar muito direitinho, mas eu estou inspirado, quero cantar ele. Fica em pé comigo, vamos louvar assim. O Cristiano sabe, vem cá rapidamente, não fica demorando não. Ele fala assim: perto eu quero estar. Você pode cantar comigo? Ele é um hino assim, fala: perto quero estar. Olha, vocês sabem, vão lá. Canta da sua alma. Vai lá. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. É pouco mesmo.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Isso é verdade, né? não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. É porque elas são transitórias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Agora eu vou aproveitar que você está em pé. Vou pedir que você ore por quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado. Esta pessoa, como você, ela tem necessidades, tem sonhos. E você pode fazer isso abrindo a sua boca agora, orando. Diga aí, Deus, eu quero orar por essa pessoa que está do meu lado. E aí você coloca, Senhor, ela tem a necessidade da sua alma. Então eu quero pedir que ela seja cheia do teu Espírito, para que a alma dela seja tranquila, porque Jesus disse que o espírito angustiado, que a alma abatida, encontraria nele descanso. Então eu oro, Senhor, para que o teu Espírito, que manifesta Jesus, habite este corpo, habite essa mente. Eu oro, Senhor, e aí você vai falando, para que ele seja renovado na fé, ela seja renovada na fé, no amor, que ela seja renovada na esperança. Eu oro, Senhor, para que ela encontre forças na tua palavra, para ser limpa e prosseguir adiante em vitória. Eu oro, Senhor, para que nenhum mal possa adentrar o seu pensamento ou o seu coração, que ela rejeite todos eles e não permita que entre mal. Ao contrário, que ela permita sempre que o teu Espírito tenha acesso à mente e coração. Limpa, Senhor, limpa. Passa agora, limpando a alma cansada, a alma abatida. Limpa, Senhor, renovando a fé, o amor, a força pelo Senhor, pelo reino. A força que há no nome de Jesus restabeleça o ânimo e a beleza, a graça e a força, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar também, e esta é uma oração específica por curas, por libertações e por milagres. Nós já oramos pela alma um do outro, pelo Espírito renovado, mas eu quero orar agora em favor das suas necessidades do corpo ou do seu cotidiano. Lembre-se do que nós lemos, Deus dizendo: agindo eu, quem impedirá? Você que deseja receber a oração, fique em pé. Você que está tudo bem, não quer, não precisa, pode se sentar. E você que fica em pé agora, creia nesta oração. Vamos falar com Deus. Eleve o seu pensamento a Deus. Coloque diante dele a sua necessidade, aquilo que você deseja que Deus venha com intervenção, pois é para esse propósito a minha oração.
Querido Deus e Pai, nós estamos reunidos diante de tantas necessidades distintas, porém Tu sabe, antes mesmo de eu falar, ou de eles pronunciarem, o Senhor as conhece, porém eles estão colocando diante de Ti, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua intervenção para a solução deste problema, quer seja um problema familiar, quer seja um problema no trabalho ou na justiça. Eles estão pedindo a Tua intervenção, meu Senhor, para o bom propósito, para a solução agradável e boa. Por isso eu oro agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus, a qual o Senhor me outorgou, para abençoar, para a vitória, em nome de Jesus Cristo. Que pela autoridade e o poder do nome de Jesus, desça agora o sobrenatural em favor dessas necessidades, quer sejam problemas que estão na justiça ou no trabalho, quer sejam problemas familiares. Seja desembaraçado agora espíritos maus que estão perturbando, seres humanos que estão impedindo a solução, saiam agora, desapareçam, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelas soluções no corpo, enfermidades que têm se estabelecido na alma e foram para o corpo. A alma foi tratada, agora precisa ser tratado o corpo. Por isso eu repreendo neste corpo esta enfermidade, em nome de Jesus. Sai agora, vai embora e não volte mais. Enfermidades que foram geradas da hereditariedade ou por questões de convivências, seja social ou química, em nome de Jesus, sai agora, vai embora, pela autoridade daquele que vive, que era, que é e sempre será. Eu oro, Senhor, também por maravilhas, por aquilo que o ser humano não pode, mas o Senhor pode, e eu abençoo agora pela autoridade do nome de Jesus, para que haja o sobrenatural, e venha em favor desses teus filhos, o sobrenatural e a maravilha. Oh Deus de poder e vida, te damos glórias e louvores pelo seu agir neste lugar. Obrigado, Senhor, porque sempre ouve e responde a oração. Obrigado porque manifesta o seu poder neste lugar. Te damos graças. Abraça o seu irmão, bate palma, louva a Deus, celebre a Deus o poder e a manifestação da vitória, porque Ele operou neste lugar, Ele agiu em seu favor, na sua vida, em vida de outros que são necessários. Ele está operando aqui. Celebre a vitória, agradeça a Deus, seja grato. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir que você se assente por um instante. Nós temos um vídeo de missões, eu espero que o Dudu preparou lá. Existem coisas que uma geração só percebe o valor depois que perde. A liberdade, a família, a possibilidade de abrir uma Bíblia, de reunir uma igreja, de ensinar aos nossos filhos aquilo em que cremos. Olhe para o mundo. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. São realidades diferentes e não podem ser tratadas como se fossem iguais. Mas a história desses países nos lembra que crises políticas, autoritarismo e enfraquecimento das instituições podem atingir diretamente a vida das famílias e as liberdades fundamentais. Na Coreia do Norte, a liberdade religiosa sofre repressão extrema. Em Cuba, há registros internacionais de restrições e pressões sobre grupos religiosos. A Venezuela atravessou uma profunda crise política, econômica e humanitária que levou milhões de pessoas a deixarem o país. Enquanto o mundo muda, grandes questões morais chegam às sociedades e aos parlamentos. Aborto, drogas, família, educação dos nossos filhos, liberdade de consciência, liberdade de culto e de fé. Cristãos não precisam responder a essas questões com ódio, mas também não precisam abandonar suas convicções. A Bíblia declara: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A igreja não foi chamada para viver com medo. Precisamos valorizar enquanto temos liberdade para abrir nossas igrejas, pregar o Evangelho, educar nossos filhos na fé, enviar missionários,
e declarar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. Porque liberdade não deve produzir acomodação, deve produzir responsabilidade. Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Enquanto temos liberdade, vamos usá-la para anunciar Jesus. Igreja do Evangelho Quadrangular.